de coragem. Será ali, ó, longe do sol, não quer não? Certeza e incerteza. Certeza e certeza. Lição 9, certeza e incerteza. A incerteza quanto ao momento da ocorrência da morte deve constituir para o homem a mais séria advertência a respeito da transitoriedade do corpo físico. Dentro de 5 minutos, por meio de uma parada cardíaca, de 5 anos em um acidente de veículo ou de 50 anos por uma enfermidade de longo prazo, dolorosa, ninguém sabe quando acontecerá o desprendimento da alma em relação à matéria. Uma compleição física sadia nem sempre compete com segurança ante uma organização frágil e enfermiça, porquanto a primeira pode interromper-se enquanto a outra talvez permaneça desafiadora. Um corpo juvenil, atraente e promissor cede campo para que fique um ser caquético, deficiente físico e mental. A criança rica de energias deparece ao tempo que o enfermo, desenganado, recupera-se. O espírito é o que conta no processo reencarnatório. Os seus atos pretéritos geram-lhe os mecanismos de prolongamento ou abreviação da vilegiatura carnal. Nenhuma exceção, porém, produzindo clima de privilégio ante a morte. As doenças visitam ricos e pobres com a mesma indiferença, belos e deformados com igual liberdade, moço e idoso de maneira equivalente, bons e maus com naturalidade. Decompõem-se os corpos sob condições idênticas, nivelando-se as formas e assumindo os mesmos critérios transformadores. A mente, refletindo o estado de evolução intelecto-moral, responde pela maneira como cada pessoa enfrenta as vicissitudes do desgaste e o fenômeno da morte. Morrer, portanto, é acontecimento inevitável. Bem morrer ou morrer bem depende da conduta de cada indivíduo. Aquele que vive bem desfruta dos favores terrestres, nem sempre morrerão felizes. Quantas pessoas se deixaram desequilibrar pelos insucessos que lhes cabia vencer, enfrentam a morte em estado de desventura. Somente quem soube aplicar o patrimônio do tempo com eficiência, bem morre, libertando-se e sendo ditoso. Pensa na morte como te preocupas com a vida. Harmoniza-te ante a sua realidade, permanecendo preparado para a sua ocorrência. Se forem breves os teus dias terrestres, busca vivê-los com intensidade positiva. E se te forem longos os anos, utiliza-os com sabedoria. Essa incerteza de quando se dará e esta certeza de que a morte virá são o díptico da vida orgânica na qual te movimentas. E ela finaliza assim: faz a luz do discernimento íntimo com o Evangelho de Jesus e, seja em que situação for, permaneça em paz e feliz. Que assim seja. Puxa vida, Um pedaço aí que eu não entendi. Fala. Eu recebi essa mensagem aí, hoje, na hora que eu estava fazendo a oração, e falou assim: você pergunta
falando para a minha espiritualidade. Você pergunta na hora do debate, na hora do diálogo, para qualquer um responder. O que foi feito do Paulo de Tarso, o que foi feito da Maria Santíssima, o que foi feito dos mensageiros, dos discípulos de Jesus? Acabaram? Viraram sino? Não. Então, é uma certeza de que estão vivos, assim também como nós, assim também como Jesus deu a demonstração que a morte não existe. Então, veio culminar com essa lição. É uma coisa assim, muito interessante a espiritualidade, porque nós é que somos passageiros dessa nave chamada espiritualidade. Então, nós é que atraímos, mas a nós é que embarcamos nela. É uma coisa muito interessante, muito segura, muito séria, e só depois de algum tempo é que nós palhamos essa vestimenta, essa roupagem, para entender melhor. Não podia ser melhor para mim ouvir uma leitura dessa como resposta. Você falou ali que tem aqueles que morrem, que vivem bem. Esse vivem bem quer dizer não viver bem na abastança. Não, é isso que ele quer dizer. Foi isso que ele quis dizer? Vivem bem, vivem no dinheiro, mas na hora da morte na hora de se desequilibra. Isso aí. Mas isso aí é muito relativo. Relativo? Relativo nada. Não, sabe por que eu digo? Porque você pode viver bem e ter um trauma. Não, ele colocou duas situações. Só que ela pediu a orientação de uma situação. Ela falou da outra também. Vamos então, depois dessas reflexões, agradecer a Deus por termos chegado aqui para mais uma manhã de estudo, de busca da verdade, porque esse é o nosso compromisso com a espiritualidade, que a gente consiga, de fato, alcançar êxito, né? nessa procura, nessa busca, que seja sincera, fruto do esforço de cada um e com a colaboração, com a cooperação da espiritualidade. Como sempre se faz aqui na casa, pedimos a purificação das águas, contamos que durante a reunião possamos ter as nossas energias recompostas, se formos merecedores e se for conveniente. E eu gostaria de lembrar aqui de uma criança que está passando por um processo de obsessão muito grave, uma criança de 5 anos, que as nossas vibrações, né, cheguem até a espiritualidade tudo mais alto, há de chegar ao suporte, né? Nada acontece por acaso, há uma determinação, há uma necessidade, que a misericórdia do Senhor conforte pai, esclareça mãe, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. E assim que possamos prosseguir com o nosso estudo da manhã de hoje, na leitura do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O livro do César queria falar contigo aqui. Não? César. O César quer falar comigo. Oi, César. Você fica aí. Vai lá ver o vídeo. Vai, pode ler. Então, vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, a questão número 353. A pergunta: não sendo completa a união do Espírito ao corpo, não se estando definitivamente acostumado, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Peraí, Elfo. Repete, por favor. Quer que repita? Repetindo. Ótimo. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumado, sendo depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? A resposta. Peraí, só. O Kardec quer dizer ali é o seguinte: se ali, a hora que o feto está lá na barriga da mãe, ele já é um ser com alma, quer dizer, o que é alma? A alma é um espírito encarnado. Exato. Então o espírito já está ali acoplado,
fixado Não. no feto. Não, ele pergunta isso. Vamos ver agora a resposta. Na minha Então- opinião, positivo. Então vamos à resposta. O espírito que vai animar existe, de acordo com certo modo fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de esperar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Eu li isso esses dias, por isso que eu perguntei, fiquei meio enrolada. Então vamos ver o Miramês aqui, que vai ampliar isso tudo aí. Então, o envolvimento espiritual com certeza tem, mas nós vamos desvendar aí na leitura. Vida intrauterina. O útero da mulher é uma câmara sensível na qualidade de ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança, fenômeno humano com feição divina. No encontro do óvulo com o espermatozoide, se dá o casamento interno de duas forças envolvidas por energias imponderáveis, na formação de uma consciência instintiva, que passa a comandar como se fosse um computador altamente condicionado, no qual brilha nas suas irradiações de luz a presença de Deus. O feto cresce, pele comando das forças internas. Pede. Não está pele. O feto cresce, pele comando das forças internas. Pele seria no entorno. É. É o perímetro. Você perímetro. O feto cresce, pele comando das forças internas, como sendo uma árvore, mas, com o passar dos tempos, alcança variadas feições, como estágios nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. O seio uterino é um mundo onde se notam em ação as leis que regulam o próprio universo. Eu participo desse parágrafo aí, vamos tentar ver o que ele está falando ali. Ele está falando em ancestralidade. Volta para voltar. Então vamos ver. O feto cresce pelo comando pele das forças internas. Então, ele quer dizer que nós vamos formar a nossa personalidade, até os nossos músculos, até os nossos ossos, toda a nossa estrutura, de acordo com o que somos em espírito, as nossas tendências. Então, se a gente foi um atleta no De outras passado, vidas, né? se a gente foi um sábio, se a gente foi... Então, aquilo vai também verberar na formação do espírito, vai vibrar essa necessidade, porque ele está todo condicionado nesse posicionamento de atleta, de sábio, de vagabundo, de doente. Aí você veja só, para se encontrar um corpo adequado a essas condições, o trabalho que a espiritualidade não deve de ter. E às vezes a gente não dá o devido cuidado, o valor ao corpo que a gente... Não, o trabalho já foi feito, porque eles criaram todo um condicionamento que o meu espírito vai criar aquilo ali. Quer dizer, aquilo é uma inteligência fora do normal. Da nossa capacidade de raciocínio. Saiu da caixinha muito longe. Então, quer dizer, o meu espírito que ali vibra, ele condiciona aquilo de acordo com a minha necessidade. Isso aí é surreal. É uma inteligência muito extrafísica, né? Então, vai lá, vou repetir aqui. O feto cresce pele, comando das forças internas, como sendo uma árvore, mas, com o passar dos tempos,
alcança variadas feições, como estágios nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. O seio uterino é um mundo onde se notam em ações as leis que regulam o próprio universo. São ondas, raios e impulsos se intercruzando para garantir uma vida. O corpo humano, não cansamos de dizer, é uma cópia do universo, estudado há milênios sem conta e experimentado por milhões de vezes na sua jornada para que pudesse obedecer ao progresso. Ele, cada vez mais, vai oferecendo aos espíritos os meios, dentro de suas possibilidades, de cumprir sua missão cada vez mais elevada na face da Terra. Esse corpo biológico foi planejado e executado pelas mãos do Cristo. A sua presença nunca faltou para que se expressasse como tal. Certamente, em seu derredor, muitos engenheiros siderais estavam apostos para as suas ordens em experimentações variadas. Em futuro próximo, o corpo físico tomará outra expressão que seja mais para o lado da fluidez, oferecendo assim a alma que o vai comandar meios mais sutis para altos cargos de experimentação no campo da vivência dos conceitos evangélicos. Carlos, aí quando a gente ouve uma afirmação quanto essa aí do Viramis, a gente fica aqui pensando, né? A gente não busca o Cristo milagreiro, né? A gente busca esse Cristo inteligência. Cara, para comandar isso tudo aqui, tu imagina a inteligência desse ser, dessa criatura. Né? E a gente vulgariza ele, né? Numa macumbinha, numa situação tão pequena, a gente ridiculariza, não é nem só vulgarizar, ridiculariza. De lá para cá eles devem olhar assim e ficar assim, são crianças Às aí. vezes coisa tão mesquinha, né? Tão boba, de estar evocando, está chamando, está pedindo. Imagina o trabalho dessa. Ele, não vou nem falar ele, os assessores dele têm para fazer tudo isso aí, preparar tudo isso aí. E nós, o mais legal de tudo é que nós vamos chegar a ser alguém igual a ele também. Ou, quando você fala macumbinha aí, cuidado, ele pensa que está chamando os outros de... Não, você tem que ter cuidado para educar ele a ser um cara mais aberto, sem crenças e preconceitos. Que preconceito? Ué, Não, tá falando não pra ele, entendeu não, o que é. tu falou macumbinha. Pega o dicionário e vê qual é o significado da palavra macumba. Macumba é uma árvore e o instrumento de percussão. Eu sei, macumba é um instrumento. E uma árvore. Isso aí. Sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje. É nesse sentido que se deve começar a ajudar os engenheiros do mundo espiritual nas lutas para descondicionar as vibrações negativas no perispírito. Isso aqui é tão interessante. Eu trouxe um áudio ali do médium, de uma médium recebendo a entidade. Você recebendo, não sei se era Santo Irmão, que aí ele traz um conceito de gratidão e também um conceito de autoconhecimento. Pô, é uma coisa, sabe, bem minuciosa, bem estudada, que você fala. Pô, a gente tem que ter uma percepção clara, mas tem que estar atento sempre. Porque o seu campo de hoje é sofrido pelos pensamentos imantados no ódio, na inveja, no orgulho, no egoísmo e em tantos outros departamentos das trevas que o espírito, na sua ignorância, alimenta. A gente boicota todo esse trabalho, né? Sempre. Né? Se auto-sabota, né? Acha mais cômodo ter raiva, acha mais inteligente criar qualquer tipo de situação para eu me colocar como referência, como evidência.
E a gente se auto-sabota nesse pensamento infantil. O espírito passa por diversas fases na formação do seu corpo, lembrando, mesmo na inconsciência, o que tem de fazer para o seu crescimento, atingindo assim a vida espiritual, onde ele deve aprumar, procurando, por lei, a plenitude da vida em libertação com Cristo. A ciência humana deve estudar a vida animal em formação na intimidade das nossas irmãs, para que a humanidade tenha mais respeito pelas crianças, senão pelos fetos. Disse o Cristo, de certa feita, vós sois o sal da terra. Os espíritos movendo um corpo no mundo são realmente o sal da terra, porque a alma... Só um minutinho. Nessa parte aí, o espírito moldando, isso aí não quer dizer também... o espírito movendo. Hã? Espírito movendo um corpo. É movendo. É. Porque você está lendo aí, está passando para mim o seguinte. O enlace, não é o desenlace não, o enlace, é a ligação fluídica do espírito com o perispírito já é o modelo do corpo, passou a ser rápido, né? O perispírito já é o modelo do corpo. Então o espírito, ele escolhe, mas, entre aspas, para ele, o que interessa para o espírito é o modelo que vai favorecer a sequência da vida, né? Da vida, dos tempos que a pessoa tem que ter. E essa ligação ventre, o embrião completo, né? já é o complemento de todo o feto, então ele tem uma ligação, e essa ligação é o enlace, não é o fato, não é essa ligação? O espírito ali, na hora da concepção, na hora da relação sexual, ele já está ali para iniciar esse processo de... Já está dando assistência de transformação daquela molécula ou daquela célula ainda inicial a tomar um caminho direcionado conforme a vibração daquele espírito que vai tomar conta daquele corpo de carne. Então isso aí provém para o mundo quando as pessoas dizem assim, Deus me fez assim. Falta de conhecimento, né, dessa ciência com a espiritualidade, com o espiritismo. Verdade que futuramente isso aí será uma coisa bem mais trabalhada, bem mais conhecida. Eu projeto, estudando aqui, que um pré-natal, no futuro, vai ter lá uma médium querendo, você quer conversar com o espírito que vai ser teu filho? Porque isso aí eu acho que... Dizem que o espírito fica ali, né? Ao lado, né? Sempre acompanhando, mas isso não quer dizer que já está em... Não, ele não está associado, inconsciente, muito das vezes, né? Ele está perto. Isso também deriva muito da evolução do evolução, espírito. né? Se é um revoltado, aquele que não quer reencarnar, não vai estar livre assim completamente. Né? Então vamos voltar aqui. Vós sois o sal da terra. Os espíritos, movendo um corpo no mundo, são realmente o sal da terra, porque a alma vem temperar toda a expressão do entendimento, vem dar a compostura sagrada à própria natureza e essa devolvendo ao mesmo homem as leis mais visíveis para ele se libertar dos laços inferiores que o prendem às paixões. Tem mais aqui. A vida intrauterina é como a vida em uma das maiores capitais do mundo, sendo que ela é mais perfeita por não desrespeitar as leis que sustentam a sua própria harmonia, falando aos homens
pedimos que respeitem a formação da vida física e, em seguida, respeitem a criança. Ela é o homem de amanhã e pede hoje que amemos a Deus sobre todas as coisas. Eduquemo-las, não somente com palavras, mas através de exemplos. Gordinho, está sendo amado assim? Eu trouxe um livrinho aqui que era para a semana passada, estava mais direcionado à semana passada, né? Mas o livro, não a pergunta dos espíritos ali, o livro dos espíritos, mas o livro do Miramês fez associar a necessidade também, uma aproximação do que aqui vai dizer. Ô Carlos, só para você ficar sabendo, eu já tenho 34 inscritos já. 34 inscritos? Pô, depois me dá lá o nome deles lá, que eu vou mandar uma mensagem para eles também sair de você e ir lá pro meu canal lá. Tu já tá com quase 100 inscritos. Mas é todo mundo da minha família. Vamos ler aqui, o título é Irresponsabilidade. O livro é As Dores da Alma, ditado pelo Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Irresponsabilidade. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar, não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a estrutura de nossa existência. Foi lido ali no Miramês, né? Tem tudo a ver, sim. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. E aí tem matemática. Pô, é muito. Então, quer dizer, não adianta a gente reclamar das dores, da doença, das situações. Nós temos uma responsabilidade acima da nossa fanfilosofia. Que o Miramês ali faz a análise, vamos dizer assim, fisiológica. E aqui a gente está fazendo a psicológica. Somos responsáveis pelas maneiras como nos relacionamos. Foi aqui mesmo que eu parei? Eu acho que foi. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas. Isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos, conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas, se assim acontecer, cedemos diante da existência dos outros. Carlos, é muito importante o que ele falou ali para a gente analisar enquanto espírita, né? Porque quando você não tem o conhecimento da doutrina, o que acontece? O revide, né? Pô, não me agradei de alguma coisa, deixa para lá, eu não quero mais nem saber de herdeiro, não quero mais nem saber da Tânia. E quando você é espírita, você aprende que você tem que saber do herdeiro, que você tem que saber da Tânia, buscando a boa convivência, porque aquilo ali não foi o acaso que nos colocou frente a frente, né? Alguma coisa há. Então vamos buscar botar isso aí limpo, né? É evidente que de repente não dá para você ter aquele contato de beijinho e de abraço, mas existem formas de você tentar esse acerto de contas. E pior do que isso é quando a mensagem é agradável e imoral. E a gente se associa por gostar, sabendo que aquilo ali é um atraso de vida. Aquilo ali é uma situação que vai nos perpetuar num sadismo, numa molecagem, numa inferioridade e ignorância, porque no meio ali não vai ter nada culto. Então, e a gente se associa por essa afinidade que a gente não luta contra. A gente abre a guarda, porque o homem velho se sentiu à vontade.
e o homem novo ainda não achou o seu terreno. É uma luta muito difícil, né? Quer dizer, dificuldade nós que criamos, né? É. Há meios, a meditação, a oração, uma série de recursos, mas aquilo ali nos apraz. Infelizmente é o homem velho sobressaindo. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. É o que acabou de dizer agora, de outra forma. Tudo se inicia com diminutos grãos de areias. Inicialmente, formam uma colina, logo depois um morro, e com a constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Isso aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos, lá na questão 880, 860. Desculpa, você viu alguma coisa ali antes aí que me tocou aqui? Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Por quê? Aí a gente está falando aqui, lá no Livro dos Espíritos, né, de modelar o corpo físico, né, foi até a expressão que o René usou ali. Quando eu tenho essas atitudes aqui, eu estou modelando o meu corpo de amanhã. De amanhã. A realidade é essa. Estou criando... Sem precisar ter um útero. Nem nada. Amanhã é o resultado do que eu trabalho hoje. Com certeza. Hoje é o melhor dia da minha mudança, porque amanhã é mais um dia massificado na ignorância. Então a gente tem que ter essa contabilidade, essa matemática bem à frente do consciente, para a gente não ir apostando, ir duvidando e se auto-sabotando em ver um grupinho, vou ali, antes de avaliar, o que eu vou ganhar parando ali? Qual é o tipo de conversa que ali tem? Será que eu sou forte para não entrar no meio da conversa e baixar mais ainda o nível dali da conversação, a moral, a ética? Minha mulher me questiona porque eu fico muito no quarto ou lá no terraço e chega as visitas, chega lá os meus genros e tal, e eu não desço muito, não é porque eu não gosto deles. Eu não desço, não fico ali porque eu sou um cara que sou um ventinho só, tipo de assunto lá, meio defamante, meio impróprio, eu já entro com o pé na jaca. Aí piora a situação. Então eu me recolho por isso, porque eu sei que eu sou fraco. Eles conseguem ficar naquele nível, eu não consigo. Eu baixo. Desce a ladeira. Então, às vezes as pessoas não compreendem muito bem quando o Carlos costuma muito falar sobre isso, né? A questão de você trazer o nome, de botar um nome ali na mesa, de insistentemente ficar pedindo por determinadas pessoas, nessa busca do Cristo milagreiro. Isso aí é buscar um milagre. É uma coisa que, para nós espíritas, a gente sabe que não vai acontecer. É o próprio que tem que fazer essa mudança. Então você não vai fazer uma prece para quem está sofrendo? Fazemos. Sempre no início da reunião, no final da reunião, a cada momento ali, nós estamos lembrando das pessoas que estão em sofrimento. E outra coisa, né? Trazemos para a mesa porque se eu que conheço, se eu que convivo, sei quem é, eu faço a prece, eu vou mandar terceiros que nem conhecem. E tem um detalhe, Carlos, que às vezes as pessoas falam assim, cara, fazer o que então? Encaminhar para uma escola, entendeu? Existem determinadas escolas aí, as pessoas que estão nessa situação de dificuldade e tal, elas vão, vamos dizer assim, se ambientar em algum lugar. Às vezes a pessoa diz, eu tenho que ir para a igreja evangélica, eu dou uma força, vá, que é o princípio, é o começo. Vai para a igreja católica, é o começo, que vai chegar ao ponto que ele vai entender o que de repente a gente estuda aqui.
Ou então, se a pessoa se abre, vem para cá, participa da nossa reunião. Agora, para essa pessoa vir participar, ela vai estar nos observando. Será que o elfo está mudando no comportamento dele? Pô, então é legal, vou lá ver como é que é. E de repente a gente vai encaixar esses assuntos aí. A questão não é que a gente não queira pedir. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Se é meu filho, se é minha esposa, se é meu parente que convive comigo, eu tenho uma parcela gigantesca de culpa pela falta de educação que aquela pessoa tem. Porque o meu proceder não modificou ele, não chamou ele para um lado mais sadio. Então o meu proceder tem que ser responsável pelos que estão no meu raio de interação, de ação, de vivência. Então, se eu não consigo arrastar aquelas pessoas, é porque duas coisas: ou o meu proceder não está legal, ou eles também não estão no ponto de maturação. Isso é muito importante. Eu não tenho que levar a cruz dos outros. Eu não tenho que ficar, se ele for por ali, ele vai ser um drogado. O que é ser drogado? É uma experiência de vida, na qual eu devo ter passado, todos nós devemos ter passado, e hoje estamos drogados. Hoje uma droga nos perturba, porque a gente já passou por isso. Então, às vezes, castrar caminhos dos outros vai gerar um atraso nosso, não um atraso para ele. Ele era aquele caminho que eu acho que é errado, mas era aquele caminho. E o meu, qual era o meu caminho? E eu vou descer a ladeira tentando resgatar, tentando achar que a espiritualidade é burra, é ignorante, e tudo tem que ser o meu proceder, o meu atuar que vai mudar tudo. Então a gente desqualifica. E quando a gente lê um livro desse, ou do Miramês, que a gente fica até envergonhado no grau de inteligência, quem somos nós? Se a gente não consegue nem se limpar, quer limpar os outros? Quer ditar moda, como é que é o caminho certo? Então, a gente tem que entender que cada um tem sua forma de ver. A felicidade, de repente, para mim é de uma forma, para o outro é de outra forma. No que ele vê sofrimento, eu posso ver obstáculos para ser ultrapassado e crescer mais. Tudo é forma de ver. E a gente não pode, com o nosso preconceito, já criar um pacote fechado ali e executar. Porque o outro não vai crescer e nem eu vou crescer. Então, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? É o que foi dito aqui antes. Pode repetir? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, quer dizer, e nessa alternância ou ao contrário? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Vamos dizer, o Chico Xavier é um exemplo. Ele veio para aqueles trabalhos, para aquela humildade, para aquela sinceridade com ele mesmo. Entretanto, eu acredito até que ele não soubesse que fosse atravessar uma estrada, né, de tanta limpeza psíquica, tanta ajuda ao próximo. Acredito até que ele deva ter ficado naquela, bom, eu tenho que fazer o bem, coisa e tal, mas ele superou, aumentou, teve mais tempo para poder trabalhar e continua na humildade dele, vivendo do feijão com arroz que ele possuía da pensão, né, da reforma dele lá no serviço, aposentadoria, melhor dizendo. Então, é um retrato falado disso que está aí. O Chico, na minha visão, ele veio com uma missão. Ele já é um espírito bem elevado. Ele veio com uma missão de escandalizar
a mesmice do país, que teria que ser a pátria do Evangelho. Ele vem renunciar toda uma vida de ostentação, de prazeres, quando começa a entrar o dinheiro dos livros, coisa que dificilmente alguém faz isso. Ele vem com uma mediunidade muito acima da média. E vem também com um suporte para consolidar essa missão de colocar o Brasil como pátria do Evangelho. Mas, entretanto, o que o Chico plantou, aquilo que ele semeou, continua lá em Uberaba, aquilo ali não modificou. Continua em Uberaba não, continua sendo uma referência, né? Porque o povo em si, assim, pessoas que não são da doutrina espírita, quando você fala da doutrina espírita, ninguém lembra nem de Allan Kardec. Do Chico Xavier. Pô, foi um cara que foi um marco, entendeu? Então, muita gente fala, você é daquela doutrina do Chico Xavier. Falei, sou daquela doutrina do Chico Xavier. Então, quer dizer, o cara, as ações dele mostrou, né? Marcou. Foi pelas ações e não pelo que ele falava. Só que não foi essa vidinha, esse mar de rosa que ninguém pensa. Não foi não. Foi triste a vida dele. Vamos lá. Foi Vamos fácil. lá, que tem pouco tempo ali, 10 minutinhos só, e tem duas páginas ali. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso. Em virtude, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Definição de espiritualidade, porque nós começamos 10 minutos depois, tá? E deu vontade de falar aqui, eu me segurei aqui. Não, pode falar. Não, é só essa observação. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Aí, eu tenho que me resolver, para depois pensar em resolver as situações que aparecem. Dessa maneira, assumem a responsabilidade que lhe compete e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhe parecem vir de fora e depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de nível de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírita Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal
pensa nominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Éfesos, no capítulo 5, no versículo 14, assim se reporta: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocado pelo homem pode dar-se. Aí vem aqui a colocação: se essa aparente mudança nas ordens dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, que foi lido lá atrás. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe, experimenta, nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Isso aí é muito pessoal, né? É de cada um de nós. Muito. Vamos, então, dar sequência aqui à reunião. Na hora que precisa de dinheiro, né, Carlos? Não tem, né? Vamos fazer aquele minuto que a gente sempre faz, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece,
como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. One